Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Nós recebemos aqui uma questão sobre um tema muito interessante, que é aquele do Deus pessoal e do Deus impessoal. Nós vamos ouvir a questão e em seguida traremos a nossa partilha. Olá, Nanda, bom dia. Aqui quem fala é Isabela. Eu acompanho vocês aí através do canal do YouTube e também pelo Telegram. Primeiramente, queria agradecer pelo trabalho que vocês desenvolvem nessa divulgação, interpretação, de tudo que Ramana deixou para nós. E realmente ele na minha vida foi assim um divisor de águas. E eu queria colocar uma questão que, quando for possível, se você puder fazer um comentário, eu agradeceria demais, que é uma das grandes questões que eu acho que eu não consegui interpretar o que Ramana quis dizer, que é sobre a impessoalidade de Deus. O que seria esse Deus impessoal? Porque na minha prática, quando eu entro no processo de meditação e oração, essa proximidade com Deus me parece tão grande, né? É o sentimento de um afago, de um acalento, né? De realmente uma comunhão, que isso me parece muito pessoal. Então, quando Ramana fala que Deus é impessoal, na minha interpretação, é como se fosse um Deus alheio, né, a nós, um Deus talvez distante. E eu sei que não é isso. Eu sei que a minha interpretação talvez esteja equivocada. Então, quando for possível, comenta o que Ramana quis dizer com essa impessoalidade de Deus. Porque isso acho que talvez seja uma das questões que mais me gera conflito. Porque tudo que Ramana coloca para mim faz um sentido tremendo. Foi respostas para as minhas grandes questões existenciais. Mas a impessoalidade de Deus é algo que eu não consigo assimilar, porque Deus parece algo tão próximo, né? Que está dentro de nós mesmo. Como isso pode ser impessoal? Essa é a minha grande dúvida ainda que resta. Obrigada pela atenção, bom final de semana. Muito bem. Talvez fosse interessante iniciarmos contemplando a questão, primeiramente clareando o significado da ideia pessoal. Nós sabemos que esta palavra está diretamente associada com outro conceito, que é justamente o de pessoa. Então, me parece justo conhecer e refletir sobre o significado deste conceito. E para isso, fui em busca de um trecho de explicação sobre a origem do termo etimologicamente falando. O significado etimológico mais difundido da palavra pessoa tem como origem o filósofo grego cristão Boécio, que aponta a origem em persona, cujo sentido genérico é de máscara de teatro e representada pelo som de sua voz, tendo também o sentido de uma personagem. Muito bem. Isso é uma máscara, né, que era usada no teatro para poder amplificar a voz dos atores durante a peça, né? Então esse significado de persona está associado com a máscara. Correto? Morini foi formada em artes cênicas, ela pode até explicar isso melhor para a gente. É, isso mesmo. Existiam essas máscaras porque o teatro grego ele era apresentado nas arenas, né? E era para a cidade inteira, assim. Então, eram muitas pessoas e era muito distante. A gente imagina hoje um grande teatro em que o ator fica já bem distante de quem estiver sentado lá na última fileira da plateia. Imagina isso assim multiplicado por 4, por 5. Era realmente muito distante, era muita gente, muito grande. Então tudo era feito para poder amplificar. Então a ideia dessa máscara com uma cavidade na região da boca é uma forma de fazer com que o som reverberasse mais para que as palavras pudessem ser ouvidas por todos. Então, nesse sentido, dentro dessa experiência histórica mesmo, não existia uma diferença clara entre persona e personagem.
E até hoje no teatro, muitas vezes, dependendo da linguagem teatral que a gente se utiliza, a gente vai falar da máscara como sendo o próprio personagem. Tal, a máscara, né, fala o nome da personagem e é o nome da máscara, é uma coisa só. E aí a gente consegue traçar um paralelo sobre esta necessidade humana de caracterizar, de construir uma imagem para ser colocada, sei lá, de uma forma a amplificar a nossa experiência com o sagrado, com o divino, né? Talvez a entidade humana tenha encontrado essa necessidade de produzir uma máscara para Deus, como se Deus precisasse dela, mas talvez Deus não precise, quem precise somos nós, né? Eu não sei se você faria algum paralelo a esse respeito. Ainda antes de pensar nessa relação com o divino que permeia tudo, né? Isso acabava, e acho que acaba até hoje, passando pela relação que a gente tem com a gente mesmo, né? Enquanto indivíduos sociais, né? A máscara, ela cumpre um papel social. E isso já era assim nessa origem, né? Da qual a gente está falando aí, rebuscando as origens históricas, etimológicas, eram papéis sociais que estavam sendo representados. E ainda hoje a gente observa que dentro dos papéis sociais existem expectativas, né? Qual é o que se espera, né, de um pai, o que se espera de uma esposa, o que se espera de um filho, o que se espera de um líder, um chefe, enfim, de um servo. Então tem muito a ver com essa questão de expectativa, né? E aí acho que na relação com o divino, claro, o que se espera do Filho de Deus, o que se espera do reles mortal, né? O que se espera do devoto, o que se espera até mesmo do ateu, né? Sim. Mas aí a gente tem um elemento bem interessante aí, né? Já que estudamos Atma Vichara de dentro de um escopo específico, né? De uma tradição, de uma cultura religiosa que tem um grande panteão, e nós temos ali tantos deuses, né? Então nós podemos entender que na verdade nós temos tantas máscaras e tantos papéis que são desempenhados por um único ser supremo. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, no período mágico ali dos Vedas, né, da composição dos Vedas, a gente tem uma divindade específica para trazer a chuva e assim trazer fartura na colheita. Nós temos uma deidade específica para o fogo, uma deidade específica para o vento e assim por diante, né, para a sabedoria, também para aspectos virtuosos, né, para a renúncia. E de repente tudo isso nada mais é do que representações, não é? Máscaras que são colocadas como uma representação mesmo desse divino. Eu entendo que nós podemos tomar o Deus pessoal como aquele que fala ou se apresenta por intermédio de uma máscara, ou seja, de uma imagem, de um ícone específico, com um nome e uma determinada aparência. E, obviamente, atendendo e se assemelhando à cultura em que o mesmo se faz presente, né? Então, não é difícil de percebermos como isto se processou dentro do desenvolvimento religioso e social de tantas culturas. De uma certa forma, a gente até pode dizer que o homem é que cria os deuses à sua própria imagem e semelhança. Então, quando o Bhagavan fala a respeito do Deus pessoal e impessoal, da transcendência do Deus pessoal pelo impessoal, o Bhagavan está mais falando a respeito dessa ideia do Deus criador e pessoal mesmo, que tem um nome e que tem uma forma, com um aspecto da limitação do ego, do mundo e de Deus. Então, o Bhagavan diz que nós, né, vamos transcender o ego, o mundo e Deus. E é nesse sentido que o Maharishi faz uma distinção entre o Deus que se apresenta na forma de um nome, de uma imagem, né, ou Deus pessoal, e que se parece bastante com a entidade humana,
e o Deus impessoal, ou seja, aquele que está para além do nome e da forma, que está para além das aparências e dessa necessidade humana, né, de produzir uma máscara. Isso me faz lembrar, assim, só trazer um parênteses, a minha primeira viagem à Índia. Eu fiquei por um tempo com um grupo de dançarinos de uma dança indiana do norte da Índia, que justamente se utiliza de máscaras na sua dança, né? Porque eu trabalhava com máscaras, então acabei indo estudar com eles, que é o Chow Dance. E aí, conforme eles começaram a me apresentar um pouco da mitologia hindu e tudo mais, e eu comecei a me interessar pelo assunto. E aí um dia eu perguntei para o meu professor, eu disse: mas deixa eu entender, assim, tudo isso que vocês contam, todas essas lendas, assim, há um entendimento de que isso tudo aconteceu? E ele riu, olhou para mim e disse: não, nada disso aconteceu, tudo isso é invenção humana. Fomos nós que inventamos os deuses para suprir a nossa necessidade de entendimento. Então, a gente também pode olhar para essa percepção de Deus pessoal como um Deus que é criado pela pessoa, né? Por isso ele tem nome e forma, que é aquilo que a gente faz muito bem, né? A gente dá nomes e formas para aquilo que pode se apresentar de forma subjetiva, né? E a transcendência disso está muito relacionada com o próprio entendimento do Advaita, né? De que Deus é um, né? Tudo é um. Então, acho que essa transcendência é sobre o que Bhagavan estava falando, que isso é muito forte, inclusive dentro da cultura, né? Como a Ananda está falando, é muito forte. Então, ele falar sobre isso dentro da cultura, né, hindu na qual ele estava inserido, tinha uma representação bem intensa, e a gente vai ver como em várias escrituras que inclusive Bhagavan nomeou como sendo importantes para a nossa leitura, a exemplo da Aribu Gita, por exemplo, justamente vai se falar sobre a necessidade de transcender esse Deus pessoal, com nome, com forma, né? É importante que a gente tenha essa noção bem clara. Um Deus pessoal, ele é sempre criado por uma pessoa, né? Então, assim, ele só pode ser concebido por alguém que se entende uma pessoa. Então, porque nos entendemos como pessoas, é que emanamos a noção de um Deus pessoal. Se, por outro lado, nós não temos nome e forma, então seremos tal como o Deus impessoal, ou seja, pura consciência. Então, quando a irmã diz pra gente que ela experimenta essa proximidade interior com a divindade, né, com o Supremo, não é essa experiência naturalmente destituída de forma? Isso é o que vamos observar em nós mesmos, de nossa experiência. Porque, pessoalmente, eu já tive contato com imagens do divino, em visões, em sonhos, de Deus se apresentando numa determinada forma, coerente com o que já foi visto e aprendido com tantas iconografias do sagrado. Mas eu entendo, sinto e evidencio por mim mesmo que, naturalmente, estas imagens vão dando lugar a uma experiência com o sagrado que não ostenta em si qualquer tipo de traço de pessoalismo. Entendamos esse pessoalismo em relação a Deus, a um Deus que tenha uma forma humanoide, com cabeça, braços, tronco, etc. Ou com símbolos, né? Desculpa, Sim, ou que símbolos. se apresente através de símbolos que façam sentido, né? Que tenham um significado compreendido por um determinado grupo de pessoas, né? Então, na medida em que nós vamos nos afastando deste escopo que justifica, que legitima a presença desses símbolos, né, nós vamos experimentando outra coisa. A experiência do sagrado, ela vem na forma de presença mesmo. Presença
que é totalmente acolhedora, que é toda amor, é toda sabedoria. Não há necessidade por parte do devoto do Deus impessoal que Deus precise existir com um nome e uma forma. E nem mesmo que ele precise existir fora de si mesmo. Será que a experiência da irmã não é exatamente esta? De sentir uma presença que é toda acolhimento e graça, sem necessariamente se apresentar numa forma? Nós compreendemos que isso é o que Bhagavan chama de Deus impessoal. E talvez seja muito proveitoso para o nosso momento aqui de reflexão com este assunto, contemplarmos uma upadesha, uma afirmação de Bhagavan e alguns diálogos que justamente sentimos que vai dar legitimidade para esse entendimento do Deus impessoal como aquela experiência direta no coração do devoto. Então, fala o Maharishi. Abre aspas. Tudo o que precisamos fazer é entregarmos-nos à fonte de nós mesmos. Não é necessário cair em confusão chamando essa fonte de Deus e supondo que ela está em algum lugar exterior. A nossa fonte está dentro de nós mesmos. E é a essa fonte que devemos nos entregar. Isto é, devemos procurar essa fonte e, pela própria determinação desta busca, mergulhar nela. A pergunta, onde está a fonte, pode surgir apenas se julgarmos que o ser é diferente da fonte. Então, não existe mais ego ou alma individual. Isto é, o buscador torna-se uno com a fonte. Neste caso, onde está a renúncia? Quem deve se entregar a quem? E o que existe para ser entregue? Essa perda de individualidade pessoal, que mesmo agora não existe, é devoção, sabedoria e a busca. Fecha aspas. Então, nós temos uma pergunta que foi feita ao bem-amado Ramana, que versa assim: então, em última instância, Ishvara, ou seja, Deus, não é real? E Bhagavan Shri Ramana Maharishi respondeu: existência de Ishvara, Deus, decorre de nossa concepção de Ishvara, Deus. Vamos primeiro saber de quem é o conceito. O conceito será apenas de acordo com quem concebe. Descubra quem você é e os outros problemas resolver-se-ão a si mesmos. Ishvara, Deus, o Criador, o Deus pessoal, é a última das formas irreais a ir. Apenas o ser absoluto é real. Portanto, não apenas o mundo, não apenas o ego, mas também o Deus pessoal são da natureza da irrealidade. Temos que encontrar o absoluto, nada menos. E nova pergunta foi trazida ao Maharishi. Você diz que mesmo o mais alto Deus ainda é apenas uma ideia. Isso significa que não há Deus? E Bhagavan Shri Ramana respondeu: não, existe um Ishvara, Deus. Ele existe em algum lugar ou forma particular? Se o indivíduo é uma forma, até mesmo o ser, a fonte, que é o Senhor, também parecerá ter uma forma. Se alguém não é uma forma, uma vez que então não pode haver conhecimento de outras coisas, será que a declaração de que Deus tem uma forma está correta?
Deus assume qualquer forma imaginada pelo devoto através do pensamento repetido na meditação prolongada. Embora ele assim assuma nome sem fim, a consciência sem forma real é sozinha Deus. Com relação à sua localização, Deus não reside em outro lugar além do coração. É devido à ilusão causada pelo ego, a ideia de eu sou o corpo, que o reino de Deus é concebido para estar em algum outro lugar. Certifique-se de que o coração é o reino de Deus. Saiba que você é a luz perfeita e brilhante, que não apenas possibilita a existência do reino de Deus, mas também permite que ela seja vista como um céu maravilhoso. Saber isso é, sozinho, Gnana. Portanto, o reino de Deus está dentro de você. O espaço ilimitado de Turyatita, além dos 4 estados, ou seja, o ser, que brilha subitamente em toda a sua plenitude dentro do coração de um aspirante altamente maduro durante o estado de completa absorção da mente, como se fosse uma experiência nova e previamente desconhecida, é o verdadeiro Shiva Loka, o reino de Deus, raramente alcançado e que brilha pela luz do ser. Vemos assim que, se a irmã e quem quer que esteja ouvindo estas palavras e consciente de que as mesmas descrevem sua própria relação com o divino, tem experimentado a Deus ou ao Supremo, como descrito por Bhagavan, como a luz da presença em seu próprio coração, já então pode atestar a existência do Deus impessoal. Contudo, isto não quer dizer que as demais experiências sejam descartáveis ou não tenham seu valor. Vejamos que Bhagavan mesmo expressou seu amor e extrema consideração por Deus na forma da colina sagrada Arunachala, e ao mesmo tempo declarou que Arunachala é a luz da consciência, sem nome e sem forma. De forma que o verdadeiro Sadguru não menosprezará qualquer instância do caminho, mesmo que ela pareça ou seja julgada como pueril ou infantil. O contato com o Deus pessoal, com nome e forma, é uma etapa natural da jornada e ela tem imensa importância, pois auxilia na purificação da jiva, da alma individual, a fim de que ela possa se fundir com sua fonte, que até então tinha uma aparência e atendia por um nome específico. Todo empenho por aproximar-se da fonte transcendental, quer seja por um relacionamento pessoal ou impessoal, é extremamente importante e configura-se per si na própria jornada espiritual de cada buscador. No êxtase da aparente comunhão, descobrimos que nunca existiram dois. Foi sempre um só, Deus. Os muitos nomes e aparências da divindade são epítetos, elogios e reverências que emanamos desde o seio de nosso amor e rendição. Se alguém prefere chamar o Supremo de Shiva, o benevolente, de Krishna, o todo atrativo, de Durga Ma, a mãe invencível, ou de Brahman, o todo expansivo, tanto faz. O Supremo não rejeitará o devoto por seu trato pessoal ou impessoal. Isso é simplesmente impossível. Ninguém pode se apartar da consciência. Este é um assunto magnífico. Bem merece nossas reflexões e meditações.
Somos infinitamente gratos por essa oportunidade de compartilhar espontânea e também nestas leituras esse tema tão especial e tão oportuno. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.